Está no ar pela sua rádio web feito em casa, o programa Noticiando. Eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos a partir de agora, discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido, realista e bastante objetivo sobre temas diversos. Quer participar? Tem algo a nos dizer? Envie sua mensagem de texto para o Noticiando pelo WhatsApp 31 99947 8290 ou no chat da rádio www.radiowebfeitoemcasa.com.br. Achei o erro da Dridri. É aquilo que eu falo, gente. A gente tá na rádio há um ano, mas a gente esquece de ligar. É botãozinho demais. Vocês não têm noção, não. Você que está me ouvindo pela rádio, eu te peço desculpas. Eu vou voltar um pouco no assunto, porque o pessoal que estava nas lives não estava me ouvindo. E eu acabei de corrigir o problema agora. E aí, nós vamos voltar ao início do programa. Vou retomar o que eu estava dizendo. E o que eu estava dizendo? Que nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Web Feito em Casa, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, pelo Instagram, @Rádio Web Feito em, e também pelo site www.radiowebfeitoemcasa.com.br. E você que está nas lives, que não estava me ouvindo, saiba que hoje nós vamos falar sobre roubo de feto, sobre sociedade secreta de sexo. Sim, existem sociedades secretas de sexo. Sobre amizades, sobre gêmeos de pais diferentes. Nós vamos falar sobre um homem que desenvolveu cogumelos dentro das veias. E vamos falar sobre estupro cometido por um herói. Sim, infelizmente, heróis cometem estupros. No Momento Terapia, nós vamos falar sobre a história do pescador e do executivo. Conhece? Vou te contar. E nós hoje iniciamos o plantão BBB 21. Sim. Mas calma. Eu vou te explicar por que devemos falar sobre o BBB, mesmo que você odeie esse programa. E quando eu interrompi aqui, nós estávamos justamente falando sobre o BBB e por isso eu pedi licença a quem está conosco no site para que eu retorne e volte a falar sobre o tema. Por que eu quero falar sobre o BBB? Porque o que está acontecendo ali dentro nos ensina sobre o mundo aqui fora. Tá todo mundo sabendo que a casa caiu na cabeça do Lucas. Caíram na cabeça do Lucas. E por que caíram na cabeça do Lucas? Porque ele tentou dividir a casa entre, digamos, entre pretos e brancos.
Acontece que tentaram dividir a casa entre mulheres e homens. E ninguém falou sobre isso. Essa alegoria que acontece de criar um estardalhaço aqui cega a gente para muita coisa. E aí, o pecado original, se é que podemos chamar assim, o pecado original, que foi o Caio, aquele fazendeiro, gostoso, mas abobado, o Caio dizendo que os homens tinham que se unir contra as mulheres, porque elas estariam se unindo. E essa conversa não prosperou e veio o Lucas e apontou: nós temos que unir os pretos contra os brancos. Foi mais ou menos o que aconteceu. E aí o resto vocês sabem. O povo ficou puto com esse lance. Não bastasse isso, o Lucas foi pra festa, encheu o saco de todo mundo com aquelas brincadeiras sobre Cupido, quem você flecha, quem você deixou de flechar. E aí pegaram o moço como Cristo. E quem pegou o moço como Cristo? Carol Conká. Carol Conká pegou o moço como Cristo. E como a geral não é besta e sabe o poder que ela tem, se uniram a ela. E o moço está sendo massacrado, mesmo depois de pedir desculpas, mesmo depois de assumir que errou, mesmo depois de apontar que ele reconhece que ele fez errado e que ele se arrepende. Mas ninguém tá nem aí. Eles querem um boi de piranha. Eles querem fazer e acontecer. E estão desestruturando o menino. Estão acabando com a raça dele. Mas tudo bem. O que importa é o escarcéu. Mas e o que o Caio tentou fazer, que foi exatamente o que ele tentou também? Segregar a casa. Só que o Caio queria colocar homens contra mulheres. Se perdeu no escarcéu. Então fique sempre muito atento quando apontarem, quando fizerem muito escarcéu, porque pode ter coisa ali por trás que você não viu. Mas não para por aí. Nós temos também a questão da Lumena, quando os meninos brincaram, se maquiando, em hipótese alguma mencionaram trans, gays, apenas brincaram de se maquiar e a Lumena chorou. Chorou de peninha das amigas dela, trans. Acontece que ela não tem. Será que ela tem procuração para falar pelos outros? Sabe por quê? Porque eu vejo trans, gays, lésbicas rechaçando o discurso da Lumena. Muito antes do BBB ir ao ar. Sabe? Então, assim,
Eu conheço, inclusive, pessoas foi idosa, hein? Desculpa. Pessoas do segmento LGBTQI+, que não aceitam essa sigla LGBTQI+. E aí, o Rodolfo, que não concorda com o que a Lumena disse, que não concorda que foi chacota ou que desmereceu as pessoas trans e os gays fazendo aquela brincadeira, ele tá na mira dela. E só não foi pego de boi de piranha porque o burro do Lucas se colocou na frente primeiro. E aí, Fiuk chorou, Caio pediu desculpa, Arthur pediu desculpas por causa de algo que é um discurso só da Lumena. Não é um discurso unânime do público LGBTQI+. Olha como a pessoa manipula, olha como a pessoa se impõe. E se a gente está discutindo isso lá no BBB, isso acontece aqui fora o tempo todo. O tempo todo. A maioria das pessoas que a gente vê militando demonstram arrogância, oprimem, assediam, demonstram muita imaturidade. E é assédio. A partir do momento que alguém te aponta o dedo para dizer que você fez ou deixou de fazer algo errado na visão dela e de alguns, algo que não é uma norma social, que sequer é unânime no grupo, isso é assédio, isso é opressão. E o povo bom de oprimir o povo, de ser arrogante e imaturo, é o tal do preto limitante, do esquerdista militante, do gay militante. E não para por aí. Riram da cara do Gilberto quando ele diz que é negro, que ele se sente negro. Já começa por aí. Tem o tal do colorismo, né? Então você tem o negro de pele clara, você tem o negro de pele escura, é o que a gente vê nos canais da militância preta. E quando alguém como o Gilberto, que é nitidamente pardo, branco ele não é mesmo, diz que se sente negro, é rechaçado, é oprimido, é pisoteado, é debochado. Gente, eu sou pouca coisa mais clara que o Gilberto. Já riram da minha cara, me chamando de negra, dizendo que eu me acho branca. E no BBB, o Gilberto, que é praticamente da minha cor, riram da cara dele, dizendo que ele é branco, se julgando preto. Eu não entendo o que esse povo quer. Quem milita devia assumir um discurso só, porque tá difícil, tá complicado, tá chato. E a gente é bombardeado com isso, por isso, o tempo todo. E mais, o que mais a gente pode trazer de tudo isso que está acontecendo no BBB para a vida? O Projota se sentindo na obrigação de conversar com o Lucas, já que é um ídolo do rapaz, não foi lá, não sentou, não bateu o maior papo legal com o cara.
não disse que ia ajudá-lo, inclusive pagando terapia para ele? Depois de ter feito isso, depois do grupo ter combinado de chamar todo mundo à medida que fossem saindo do confessionário para fazer lá aquela primeira atividade do dia, o Projota se recusou a acordar o Lucas. Foi combinado entre o grupo que um chamaria o outro, e o Projota procurou o Lucas para oferecer a ele acolhimento. E ele permite que o rapaz leve 500 estalecas, simplesmente virando as costas para ele. Entende que isso não é do BBB, isso é da vida? Isso é o que fazem com a gente o tempo todo e que muitas vezes a gente faz com os outros e não percebe? A gente estende a mão e quando a pessoa segura, o que a gente faz? Larga que tá machucando. É isso que o Projota fez. Segura minha mão, Lucas. O Lucas segurou, ele disse, larga que tá machucando. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Mas não para por aí, gente. Porque BBB tá uma delícia. BBB tá bom demais. Fiuk chorão. Fiuk sensível. Ai, que birra que eu tenho de homem sensível. Carente, chato, pegajoso, fraco. Vocês repararam que os filhos do Fábio, a Cleo, o Fiuk, como são desajustados? A Cleo Pires, ela é uma mulher que paga de bem resolvida, porque ela fala de sexo, porque ela tem todo um discurso que a gente não costuma ouvir tão abertamente das pessoas. Porém, quando o assunto é o lado emocional da Cleo, você observa que ela é frágil. Ela não demonstra aquela mesma maturidade, aquela mesma firmeza que ela demonstra falando de suas emoções, como ela demonstra quando ela fala de sexo e de outros assuntos. Tanto que quando falaram do tanto que ela tinha engordado, ela desabou. Ora, uma mulher bem resolvida de fato, ela não desaba por estar gorda, ela não desaba por estar comendo demais, ela compreende todas as fases da vida e se consegue passar por elas bem, se não consegue pede ajuda e se mesmo com a ajuda não consegue superar, ela aceita e vê o outro lado da questão. A Cleo, o Fiuk e o Fábio Júnior são desajustados pelo número de casamentos que o Fábio Júnior tem. Você vê que é uma pessoa desajustada. Entende? E aí a Cleo Pires está falando que a produção não entregou o remédio para depressão do irmão dela. Gente, BBB, A Fazenda, o programa que você está ouvindo agora, a novela, o Delegado da Cunha, tudo tem um roteirinho. Tudo tem um roteirinho. Sabe aquele artista que improvisa? Sabe por que ele é bom de verdade no improviso? Porque ele tem um roteirinho. Tudo é assim, meus amores.
É claro que o BBB tem seu roteirinho, que o BBB tem sua trilha a seguir. Claro que cada um foi colocado ali de acordo com aquilo que a produção pode tirar de pior e de melhor deles. E é claro que eles vão deixar o Fiuk sem remédio. Porque o bom mesmo é ver o trem pegar fogo. Não é isso que a gente gosta? E daí, voltando a falar, por que a gente precisa falar de BBB? Para trazer para a vida. Que se você não tem estrutura emocional, você normalmente se dá mal. Você normalmente toma decisões impensadas. Quem está acompanhando, para quem gosta, gente, o Fiuk está criando caso na hora de fazer arroz. Não aguento essa babaquice de BBB, porque o cara briga para fazer arroz. Vai a merda, a gente briga aqui na vida real também para fazer arroz. Não acontece ali dentro, a bosta que é o BBB não é diferente da bosta que é a vida real. E também tem o lado bom e também tem as coisas bacanas que acontecem. Então fica essa babaquice de não acompanhar o lixo BBB e tá acompanhando o lixo qualquer coisa. A pessoa não lê um jornal na vida e reclama de BBB e esquece que o que a gente aprende no BBB você pode viver e trazer aqui para fora. E que é mais uma coisa que a gente viu no BBB e que a gente pode trazer aqui para fora, o Nego Di. O Nego Di se recusou a dormir ao lado da Carla Dias, porque senão ele ia se masturbar. Tá, eu entendo. Se você tá na seca, você vê uma mulher gostosa, e se você tem a libido elevada, você vai ferver. Mas precisa falar? Isso não é seu, não? Viu que a mulher tá dormindo na sua cama com o bundão pra cima? Não é a sua mulher, você não pode botar a mão? Meu amor, vai dormir no chão. Guarda seus comentários. Guarda seus hábitos para si. Um homem que não consegue ficar ao lado de uma mulher sem se masturbar, isso não é virilidade. Não, isso não é virilidade, não. Não conseguir ficar ao lado de alguém do outro sexo sem se masturbar, sem ferver de tesão, isso é desajuste. Provavelmente desajuste hormonal. Pode ser químico, sim. Ou pode ser emocional também. Ou pode ser apenas um babaca, o que provavelmente é esse Nego Di. E para fechar o assunto de BBB, que já nos estendemos demais pela falha de som do início do programa, eu vou contar para vocês que o trem já está fervendo. Segundo o portal Uai, com medo de danos à imagem, patrocinadores planejam carta conjunta. Os patrocinadores do programa estão morrendo de medo da galera da lacração, porque sim, tá pegando mal. E aí é aquilo que me cobram muito aqui fora. Adriana, você não pode levar para o microfone aquilo que você é.
porque você nunca vai ter patrocinador. E eu até agora tenho assumido o risco disso. Só que aí, aquilo que começa sem uma pretensão de crescer, começa a precisar crescer. E aí, você começa a ter outros objetivos além de meramente levar informação. E aí você vai precisar de patrocinador. E aí você tem que ter uma imagem. E eu não posso mais falar puta que pariu pra vocês. E aí? Ah, Adriana, mas se você falar sem falar palavrão, não é você. Pois é. Tanto não sou eu, que a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz o curso de hipnoterapia foi me auto-hipnotizar para deixar alguns hábitos. Até que eu vi que não havia necessidade, que aquilo não era eu. E voltei a mandar todo mundo pro quinto dos infernos. E o meu público, o público que me acompanha de perto, vocês, meus amigos e amigas queridos, que eu já tinha antes do programa e que passaram a me acompanhar depois do programa, me conhecem desbocada. Vai explicar isso pro patrocinador. Ele não quer a imagem dele associada a alguém que, como eu, solta um puta que pariu no microfone. Aí você imagina ao que tá acontecendo do BBB. Deixa eu contar essa notícia aqui para vocês. O clima de tensão dentro da casa mais vigiada do Brasil já está refletindo aqui fora há muito tempo, né? O público acompanha com apreensão o dia a dia dos brothers, inclusive as principais marcas patrocinadoras do BBB 21. Elas estão preocupadas com os rumos do reality e planejam uma manifestação pública em conjunto. Em comunicado, os anunciantes mencionaram a tortura psicológica que a cantora Carol Conká está praticando dentro da casa contra Lucas e Juliette, que está sendo bastante repercutida nas redes sociais. Após o sucesso publicitário e de audiência da edição de 2020, as marcas buscavam se associar a valores como diversidade e representatividade, que foram pautas levantadas pelo programa. No entanto, as polêmicas da atual edição estão tendo efeito contrário e as marcas estão morrendo de medo dos danos à imagem delas por atitudes de preconceito e opressão dos participantes. Quando eu estive no programa do Batora, com a turma engraçadíssima do pessoal do Batora, entrem no Facebook, Programa do Batora. Eu fui dia 28 de outubro, algo assim. E o Batora me perguntou: Adriana, se uma rádio te pagar 10 mil, você sai da Rádio Web Feito em Casa? E eu falei, não. 15 mil? Falei, não. Mentira, pro dinheiro você vai sim e tal. E eu disse que não, porque realmente aqui, Boitatá, meu chefe querido, daqui a pouco eu vou ler, tô vendo que tem recadinho dele, das pessoas aqui também no Instagram. O Boitatá me dá uma liberdade na rádio web que ninguém vai me dar. Aqui eu sou dona do microfone. Aqui eu mando vocês a merda. Outra rádio não vai me dar. A gente esquece que rádio precisa de patrocínio, precisa de publicidade para sobreviver. Nós na Rádio Web Feita em Casa estamos passando por isso. A gente abriu vaquinha, ninguém colaborou. A gente está cotizando entre os apresentadores de programa, os custos da rádio, que não são baixos.
E a gente está precisando desesperadamente de publicidade. Muito provavelmente, a hora que começar a entrar patrocinador, vão querer me calar, vão querer calar alguém, vão querer dar pitaco nos programas. E aí, provavelmente, aquilo que eu disse pro Batona naquela época não vai prevalecer. Porque aí vai ser uma demanda da rádio. A rádio web pode começar a me cercear. E tá errado? Não tá. Pior que não tá. A menos que você, ouvinte, nos mantenha. Você vai nos manter? Entra aí no site da rádio, tem lá o lugarzinho da vaquinha. Vocês não ajudam. Se você, ouvinte, ajudar a manter a rádio, eu não vou precisar mudar meu jeito de falar. Apresentador nenhum vai ter que se adequar a marca ou a produto ou a serviço nenhum de nenhum patrocinador. Mas ninguém ajuda. E se a gente precisa de dinheiro para viver, a gente tem que seguir as regras de quem está pagando o nosso arroz com feijão. E é o que está acontecendo no BBB. Não está errado. Também não está certo. Cercear as pessoas. Mas não está errado no sentido de não querer ver a sua marca, o seu produto, o seu serviço associado a esse tipo de conduta ou a palavrão, enfim. É isso que eu queria passar para vocês sobre o BBB 21, que nós vamos continuar falando sim, e você não vai parar de me ouvir, nem de me ver. Porque, como eu falei, é pra vida, gente. Eu não vou ficar aqui te contando o que aconteceu no BBB, mas eu vou ficar tirando lições de lá para trazer para cá. E antes que a gente vá para as notícias, o que temos aqui de recadinhos? Dona Magali, que estava reclamando que estava sem áudio, agora já corrigi. Rosângela, boa noite, queridona. Dona Magali de novo. Boitatá. Boitatá dizendo que o som estava bom e que não vai me ouvir hoje porque não gosta desse trem de BBB. Ô, Boi, você para, Boi. Você vai me ouvir sim, chefe. Porque eu tô falando é pra vida, chefe. Por favor, não deixe de me ouvir, não. Por favor. A audiência do senhor é muito importante pra mim. Assim como de cada um de vocês. E aqui ele tá falando, começou a falar de número de casamento. O Boi também, gente, casou um monte de vezes. Mas o Boi... o Boi, o pior é que eu sei é desestruturado também, mas não é igual o Fiuk. Não é igual ao Fábio Júnior, de jeito nenhum. Desculpa, Boi, ter pisado no seu calo. Vou ficar te devendo essa. E o Boi continua falando aqui que o único lixo que ele acompanha é o grafite da 98 FM. Ai, gente, mas é uns poucos, né? Aqui no Instagram nós temos a Anne. Ei, Anne. A Isabel Escobar, que saudade, gata. Parapente, a Anne tá falando, vai ter que pôr um monte de pi. Adriana abre a boca, todo mundo já prepara o pi. É dose, né? Mas nós vamos aprendendo, Anne. O Léo, o Wellington, o Igor Seixas e a Michele Siqueira, o Gabriel e a Terezinha. Muito obrigada pela audiência de vocês. Aqui no Facebook o Boi continua. Minha gente, patrocine a rádio web feito em casa. Pois é, se você quer que o canal, o artista, quem quer que seja, continue independente, como você gosta, como você cobra, meu amor, você tem que colaborar. E financeiramente. Só a audiência não basta, não.
Porque se você ajudar só com a audiência, beleza, você vai me trazer então patrocinador. E o patrocinador vai mandar na minha boca. E aí? Bom, para finalizar, Boitatá aqui. Ô, gente, a padrinha Rádio Web feita em casa, qualquer valor. E a Gorete, queridíssima, tô aqui te ouvindo com toda a atenção que você merece. Muito obrigada, Gorete. Gorete é internacional, gente, ela tá lá em Ouro Preto. A Anne também aqui do Instagram é internacional, ela tá lá, esqueci a cidade do Moraes, como é que chama, gente? Esqueci, daqui a pouco ela vai me lembrar e eu conto pra vocês. Notícias. Vamos às notícias de hoje, que é outro babado também que eu tenho para contar a vocês. Um monte de coisa. Como é possível gêmeos terem pais diferentes? Sim, o portal UOL nos trouxe essa notícia e a ciência explica. É raro. Várzea da Palma, Anne. Muito obrigada, Anne. Várzea da Palma. Tá vendo? Esse programa é internacional. Tem a Alessandra da Alemanha, tem a Anne da Várzea da Palma, tem a Gorete de Ouro Preto. E ó, a Ana Arnaud também tá aqui quietinha. Isso mesmo. Muito bem. É raro em humanos, mas mulheres podem sim gerar gêmeos de pais diferentes. Tá, gente, tudo bem. Eu até entendo que a ciência explique, porque tem muita coisa que acontece no corpo da gente que a ciência explica. Agora, o que ninguém vai me fazer entender, por mais que possa explicar, é como que uma mulher dorme com homens diferentes nesse período tão curto que é o período de fertilidade da gente. É como ela dorme com um homem num dia e outro homem no outro, né? Deve ser. Que horror. Bom, embora incomum, vez ou outra a gente fica sabendo de casos desse tipo por causa tanto da popularização dos exames de DNA quanto dos avanços da medicina reprodutiva. Foi graças a essa capacidade que no ano passado uma mulher conseguiu gerar ao mesmo tempo 2 bebês para um casal homossexual, cada um de cada pai. Claro que no caso dela, todo o processo foi feito em laboratório, de maneira bastante detalhada para que a gravidez gerasse 2 filhos para o casal. Vocês entenderam? Foi uma barriga de aluguel, colocou um embrião de um pai e o embrião de outro pai, e os 2 foram gerados na mesma barriguinha ali. Mas os pais são diferentes e isso foi em laboratório. Porém, isso acontece de maneira natural também. É a chamada superfecundação heteroparental. Em 2016, um casal vietnamita descobriu que os filhos gêmeos tinham pais diferentes quando as crianças já tinham 2 anos de idade, após a família desconfiar que um deles havia sido trocado na maternidade, dada a diferença entre eles. Em 2009, uma mulher norte-americana contou com detalhes na TV como descobriu que os filhos gêmeos não tinham o mesmo pai. Surpresa com a diferença entre eles, ela decidiu fazer um exame de DNA e descobriu que as chances de os irmãos serem do mesmo pai era nula. Ela admitiu que estava tendo um caso na época em que engravidou, mas o marido acabou assumindo o filho do amante como dele. Eita! Eita!
Há poucos casos como esses registrados na literatura médica, principalmente porque eles dependem de uma conjunção de fatores para ocorrer naturalmente. Primeiro, é preciso que a mulher seja filha da puta. Não, isso não está escrito aqui não. É eu que estou falando. Vamos voltar aqui para o texto. É preciso que a mulher libere 2 óvulos no mesmo ciclo menstrual. Isso não é raro. Não é comum, mas também não é raro. Além disso, ela deve ter relações com pelo menos 2 homens diferentes durante o período fértil, que dura no máximo 5 dias. Quer dizer, pelo menos 2 homens diferentes, né? Então pode ser 2, pode ser 3, é uma suruba, é uma beleza. E a filha da puta não usa camisinha, né? Que o lance é esse, que o povo esquece que pelo mesmo buraco que faz filho, pega AIDS, pega gonorreia, pega herpes, pega tudo quanto é trem ruim. Mas enfim, também é preciso que os espermatozoides de ambos consigam realizar a proeza de fecundar os óvulos e que ambos os embriões se desenvolvam adequadamente. Enquanto eu tô lendo o trem aqui, eu tô vendo os recadinhos no Instagram. Misericórdia, mulher. A Miriam, vixe! É, nega, é desse jeito. Bom, mas não se sabe ao certo o que faz com que fêmeas de diversas espécies, inclusive a humana, produzam mais de um gameta em um único ciclo reprodutivo, ou seja, liberem 2 óvulos, né? Segundo o médico especialista em reprodução humana Arnaldo Gambiaghi, isso acontece naturalmente, mas pode ser mais comum se a mulher estiver fazendo o tratamento com indutores de ovulação. A gente sabe que isso acontece. Apesar de nunca ter visto pessoalmente nenhum caso de gêmeos gerados por uma mulher com pais diferentes, ele conta que presenciou um casal de mulheres que conseguiu. Como uma mulher que ficaria grávida só tinha conseguido gerar um embrião, a equipe médica decidiu transferir também um embrião gerado a partir do óvulo da parceira, para aumentar as chances de sucesso do tratamento. Ambos acabaram se desenvolvendo. Sim, em laboratório, gente, eu não me espanto. O que me espanta é naturalmente pela conduta promíscua das pessoas envolvidas. Em laboratório a gente faz até Dolly. Vai fazer o quê? Vocês lembram da ovelhinha? Pois é. Bom, é difícil estimar as probabilidades da ocorrência disso que eles chamam de superfecundação heteroparental. A liberação de mais de um gameta por ciclo menstrual não é algo incomum, dada a quantidade de gestações de gêmeos não idênticos, também chamados de dizigóticos, que vemos por aí. A incidência de gêmeos de qualquer tipo da população é de 1 a cada 80. Já as chances de os gêmeos serem dizigóticos, aquele que a gente chama de bivitelinos, dependem da idade da mãe. Quanto mais velha, maiores as chances dela estar desregulada e soltar 2 óvulos. Também depende do número de partos anteriores e de eventuais tratamentos para fertilidade. O especialista diz que mulheres brancas têm, em média, um caso de gestação gemelar dizigótica bivitelina em cada 100 partos. A ocorrência de gêmeos bivitelinos é mais rara em asiáticas, é 1 para cada 150 gestações. E mais comum em mulheres negras, 1 para cada 79 gestações. Em certas áreas da África, inclusive, há uma gestação gemelar em cada 20 partos. Isso aí me lembra de um assunto também, que somos todos iguais. Pretos, brancos, isso. Hoje nós não somos igual, para com essa palhaçada. Nós merecemos o mesmo respeito, somos sujeitos dos mesmos direitos e dos mesmos deveres. Mas para de falar que nós somos igual, não somos igual caralho nenhum. Tô uma birra disso. Porque se você fala que a gente é igual, você tá me colocando na mesma laia de Suzana Richthofen.
daquela que matou Matsunaga e Companhia Limitada, da Paula Tomás, e eu não sou e você não é. Nós não somos iguais, a não ser juridicamente como sujeitos de direitos e de deveres, a não ser moralmente como dignos de respeito ao lidar, se você não for uma daquelas que eu mencionei. Fora isso, somos iguais. Não somos iguais. Tantos não somos iguais que em mulheres negras, brancas e asiáticas há incidências de doenças em proporções diferentes. Uma mera questão de incidência de gravidez gemelar, gravidez de gêmeos, encontra diferenças entre brancas, negras e asiáticas. E você com esse discurso ridículo, somos todos iguais. Todos somos iguais. Seu nariz. O médico ressalta ainda que há apenas 10% de chances de um óvulo ser fecundado no período fértil. E a mulher dá tanto que ela fecunda 2. É brinquedo não, né? E só uma parte desses embriões conseguem se implantar e se desenvolver. Ou seja, ter gêmeos de pais diferentes é quase como ganhar na loteria. Gente, eu não quero essa loteria nem a pau. Além de existir, escutem essa. Além de existir a possibilidade de que uma mulher gere 2 bebês de pais diferentes em um único período fértil, há casos descritos na literatura de mães que tiveram um óvulo fecundado, mesmo já tendo um embrião em desenvolvimento no útero, o que faz com que os gêmeos tenham semanas de diferença gestacional. Eu vi um caso desse há muitos anos atrás. A mulher estava grávida de um, engravidou de outro. É mole, imagina. Casos como esse, chamados de superfetação, são tão raros que tem especialistas que até questionam sua existência, segundo o professor da UFLA. Como explica Borges, o especialista, após a fecundação, os hormônios femininos protagonizam uma verdadeira ação orquestrada para evitar uma nova gestação e proteger a que está em andamento. Exatamente. Os casos de superfetação, ou seja, estando grávida, engravidar de outro, seriam então uma anomalia. Segundo o biólogo, o fenômeno já foi reportado em diversos animais, como texugos, panteras e alguns cangurus. Em 2016, uma australiana contou em um programa de TV ter tido 2 meninas que foram concebidas com dias de diferença. Com síndrome do ovário policístico, a mulher fazia tratamento para engravidar. O mais famoso de superfetação, no entanto, é da americana Julia, que em 2009 deu à luz 2 crianças com 2 semanas e meia de diferença. Gente do céu! O fenômeno pode até ter relação com tratamentos para estimular a ovulação, capazes de interferir na fisiologia feminina. Também pode ocorrer quando a mulher nasce com 2 úteros. Vocês sabem que eu vi no TikTok uma menina explicando que ela tem 2 úteros e 2 vaginas. Segura o queixo aí que caiu. Bota o queixinho no lugar aí. Sim, 2 úteros e 2 vaginas. É raro, mas acontece. Pode acontecer do útero dividir e ter uma vagina só, mas no caso dela, ela tem 2 canais vaginais e 2 úteros independentes. E ela tem prazer e ela pode transar com as 2 vaginas. Gente, deve ser um trem de doido, né? Imagina, 2 pererecas no mesmo 2 buracos na mesma perereca. Como é que é o 2 pererecas? Não, 2 buracos na mesma perereca.
Imagina um trem desse. 2 úteros, como o médico tá falando aqui. E o pessoal ficou tão alvoroçado no TikTok que a moça foi no Google. Ela não ia abrir as pernas para mostrar, negocia para os outros. Então ela foi no Google, mostrou fotos para que as pessoas pudessem compreender que apesar que existe e que apesar de ser uma anomalia, existem casos como o dela que ambos os úteros e ambas as vaginas funcionam, tem lubrificação, enfim, babado. Bom, qualquer que seja o caso, continuando aqui a matéria que é do portal do UOL, envolve risco para os fetos e para a mãe, e especialmente se uma das gestações ocorrer fora do útero. A chamada gravidez ectópica é aquela gravidez que ocorre nas trompas, né? É provável que haja fatores envolvidos no processo reprodutivo que ainda não compreendemos totalmente, diz o pesquisador, para quem os estudos com animais podem ajudar a desvendar esse mistério no futuro. Gente, que babado! Muito bem, aqui no Facebook, o Boi tá falando que se vocês patrocinarem a Rádio Web Feito em Casa, ele vai fazer um stream. Olha aí, gente, ó, dando a largada agora. Corre lá, www.radiowebfeitoemcasa.com.br. Tem lá um bannerzinho pra você clicar, pague seguro qualquer valor que o Boi vai fazer um stream pra gente. Ana Arnaud tá aqui quietinha também. Eu sabia que você tava aí, gatinha. Você reclamou que não tinha som, né? E aí o Boi tá falando que a mulher pode transar com vários caras no período fértil porque ela não dorme, né? Pois é. Dona Magali, que teve gêmeos, Ricardo e Maurício, disse que se tivesse feito isso, talvez um teria sido salvo. Ô mãe, os 2 estão vivos? Do que você tá falando, Dona Magali? Carlos Alberto Correia, quando eu falo com vocês que esse programa é internacional, vocês não acreditam. Carlos Alberto, lá de Portugal, tá dizendo o seguinte: boa noite. Essa mulher sabia escolher um macho e ela era uma boa fêmea, não só por ter mais de um parceiro, mas por libertar, no caso, 2 óvulos para ter 2 meios gêmeos dizigóticos. Eita ferro, né? Vamos fingir que sim, né, Carlos? Vamos fingir que sim. Vamos fingir que ela era muito esperta. O que mais que o Carlos Alberto diz? 10% de chance de engravidar? Para que preservativo, então? Vou te contar, Carlos Alberto. Deixa eu aproveitar essa dúvida do Carlos Alberto e eu contar um trem para vocês. Quando eu era casada, sim, eu já fui casada, eu já tive alguém que me quis. Pode acreditar. Aliás, eu já tive vários que me quiseram. Entre eles, até alguns estão nos ouvindo aqui agora. Beijo para vocês, meus amores. Mas, enfim, eu já fui casada. Meu ex-marido quis... Eu nunca quis ter filhos. Teve épocas em que ele pedia, depois voltava atrás. E no finalzinho do meu casamento, ele quis. Ele tinha perdido o pai. E eu achei por bem. Então, a gente já estava com uns 12, 13 anos de casado, e eu decidi então ceder à vontade dele. Porém, a gente já estava com 30 e não sei quantos anos e decidimos, ao invés de esperar para ver se a gente ia conseguir engravidar, já procurar um obstetra e ver o que precisava fazer, né? Tomar, por exemplo, vitaminas, eu que iria gerar, então se eu precisaria de vitaminas, ele fazer o espermograma para ver se estava tudo ok. E sim, eu ovulava normalmente, os espermatozoides dele também todos saudáveis, e o médico explicou o seguinte: é a coisa mais difícil uma mulher engravidar. Ele falou exatamente isso, Carlos São 10%, porém
alguns fatores estimulam a ovulação. Por exemplo, adrenalina. E aí ele explicou, por isso que jovens engravidam fácil, porque tá trepando escondido. Aí a adrenalina tá ali e a menina ovula, olha que bosta. Então, sabe aquela coisa de tá curtindo o tesão ali, mas saber que tá fazendo algo errado, algo escondido, ou tá traindo o marido, ou então é novinha, tá escondido do pai. Essas situações de pressão, de medo, né? Jogam adrenalina no sangue da menina e a filha da puta ovula. Então, Carlos Alberto, apesar de, em condições naturais, a taxa de fecundação ser de 10%, existem fatores que jogam certos hormônios da corrente sanguínea da mulher e fazem ela ovular, tá bom? Mole ou quer mais. Quem mais temos aqui? Ana Heloísa Arnaud está dizendo que entende que somos todos iguais fisicamente. Temos 2 olhos, 2 orelhas, uma boca e por aí vai. Pois é, Ana, mas eu acabei de falar de uma mulher que tem 2 pererecas. Não, 2 vaginas. Não somos iguais, meu amor. Casalberto tá falando 2 buracos, sorte pro macho. Ah, será? Casalberto, encosta o ouvidinho aqui que eu vou falar uma coisa pra você. Só eu e você. Ô amor, os homens não estão dando conta de 1. Você tá achando lindo a mulher ter 2? Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Gorete Couto, além de curtir a genialidade da querida Adriana, meu amor, obrigada. Contamos com os comentários maravilhosos da Magali. Minha mãe é louca, gente, minha mãe é louca, tá? Não deem ouvidos a ela, que minha mãe é louca, e aí vocês entendem por que eu sou assim, que eu só falo babá. Aqui no Instagram nós temos o Ben Felipe, o Ferrari, e a Anne. E a Anne tá falando que bosta. Anne, não fale palavrão. Anne Mídias, não fale palavrão. A segunda notícia que eu trago hoje é do jornal Estado de Minas, é do portal do UAI. Bombeiro militar é condenado a 38 anos de prisão pelo estupro de 2 adolescentes em BH. Sim, heróis também cometem crimes. E eu quis trazer essa notícia hoje para que a gente aprenda que a gente não tem que reverenciar cegamente ninguém. Que a gente não tem que idolatrar ninguém. Todo ser humano pode falhar. Todo ser humano falha. Alguns falham mais que os outros e acabam cometendo crimes. E muitos destes são pessoas que às vezes nós admiramos, ou pela profissão que possuem, ou por liderarem algo na seara religiosa, ou por ser nosso irmão, ou por ser nosso pai, ou por ser nosso vizinho. Fato é que ninguém está isento de cometer um crime horroroso como é um estupro. E a gente tem que parar com essa mania de idolatrar as pessoas, de confiar nossos filhos a outras pessoas e achar que existe gente que está acima do bem e do mal. Não existe.
As vítimas são irmãs e os crimes foram descobertos em 2018, quando a mais velha resolveu denunciar o homem que até então era amigo da família. A juíza que o condenou também pede a perda do cargo do militar. Gente, isso é assustador. Foi condenado a 38 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, além da perda do cargo, um militar do Corpo de Bombeiros acusado de estuprar 2 adolescentes em Belo Horizonte. Elas são irmãs e moravam em um bairro da região norte da capital. O homem era amigo e vizinho da família. O caso corre em segredo de justiça e ainda cabe recurso. Segredo de justiça porque são menores e envolve normalmente crimes contra a honra. Aliás, processo penal em geral, a regra é segredo de justiça. Posso até estar enganada, mas segundo o advogado das vítimas, os crimes foram descobertos em 2018 e ocorreram quando as meninas eram pré-adolescentes. Olha isso, pré-adolescentes. Pré-adolescente, meu amor, é de 11 anos incompletos para baixo. Primeiro, ele estuprou a mais velha e repetiu o mesmo ato com a irmã mais nova. A mais velha, após depressão e outros problemas psicológicos e de ter visto campanhas e outros casos, resolveu romper o silêncio e contou o que aconteceu. E a irmã mais nova também falou. Uma não sabia da outra. Gente, que cara filho da puta! Travou? Voltei. Alô, câmbio. Opa! Nossa internet deve ter travado aqui. Muito bem. Voltamos. O vídeo travou. Oh, meu Deus, live é um problema. Você que está me ouvindo pela rádio, você deve ficar chateado. Me desculpa, mas a gente tem que atender também quem está aqui nas lives. O pessoal está falando que nós travamos e parece que acabamos de destravar. Como eu estava dizendo, é assim, isso dói na alma da gente. Você saber que alguém que tem uma imagem de herói, que é amigo da família, estupra 2 irmãs. Gente, você imagina os pais, os demais familiares, como que você consegue se conter e não fazer justiça com as próprias mãos? Como? Eu não sei o que eu faria. Eu sinceramente, eu não sei o que eu faria. Assim que as denúncias ocorreram, o advogado assumiu a defesa e acompanhou as irmãs até a delegacia, onde receberam acolhimento, passaram por atendimento psicológico e realizaram exames. A família, segundo ele, foi tomada pelo desespero. Gente, você tá doida? É aquilo que eu acabei de falar. Se a gente que vê de fora fica desesperado, você imagina os pais. O advogado explica que o militar foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por estupro de vulnerável. Só um momento. Voltou, agora está só com som. Eita ferro, mas vamos em frente, meu povo, vamos em frente. Bom, o militar foi denunciado por estupro de vulnerável, chegou a passar alguns dias preso no batalhão de Contagem, mas conseguiu um habeas corpus por ter apresentado problemas de
saúde e passou à prisão domiciliar, com uma ordem de restrição para não ter contato com as vítimas. Eu não sei se vocês sabem, mas militar, não importa se do Corpo de Bombeiros ou não, anda armado. E se ele não perdeu o cargo, não tiraram a arma dele. E esse cara pode topar com essas meninas e atirar nelas por vingança a qualquer momento, né? Tão complicado isso, gente. Bom, a sentença da juíza Marisha Fabiane Lopes Rodrigues, quem lembra dessa Marisha? Foi a juíza do caso do goleiro Bruno. Ela agora está na vara especializada de crimes contra a criança de Belo Horizonte. Ela era de Contagem, né? Foi publicada nesta quinta-feira. Foi mantida a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira e as medidas protetivas para ele não se aproximar das moças agora. E decretou também a perda do cargo, mandando já oficiar imediatamente a corporação para tomar as medidas. Eu acho corretíssimo perder o cargo, mas eu tenho uma preocupação. Se a pessoa comete crimes, voltou tudo. Obrigado, Ana! Miriam e Anne também. Voltou. Voltou. Pois é. Então, vejam só. Se ele tem um excelente emprego, ele cometeu um crime horroroso e ele é mandado embora desse emprego, ele é exonerado se ele for servidor público. Uma pessoa que já tem uma índole ruim, sem ter como se manter, não piora, não? Então, será que é certo? E quando eu pergunto se é certo ou não, eu estou perguntando aqui no que diz respeito aos interesses da sociedade. É certo colocarmos alguém que já é um bosta mais abaixo disso ainda? Vocês acham mesmo que ele vai aprender alguma coisa? Eu, Adriana, não acredito. Por tudo que eu leio, e não é achismo não, eu tenho uma birra de achismo. Por tudo que eu leio em direito criminal, em direito penal, tudo que eu leio sobre execução criminal, tudo que eu leio sobre casos, sobre psicologia, sobre psicanálise. Estou fazendo um TCC que está difícil de terminar, de preguiça, porque eu estou terminando uma especialização em psicologia jurídica e eu estou falando justamente da questão da criminalidade. Eu acho que quando você pega alguém que comete crime e humilha, e oprime, e pisa, e ferra, essa pessoa só cria dentro dela, só fortalece dentro dela uma mega de uma desculpa para dizer por que faz e por que vai continuar fazendo. Principalmente se pega pena grande, vai para presídio e lá é arrebanhado para facção. Então, assim, perder o cargo, não sei. Eu acredito que ele poderia ter os vencimentos suspensos depois do trânsito em julgado da sentença e enquanto ele cumprir a pena, retornando ao emprego, retornando ao cargo, sob supervisão, bababá, e aí ter toda uma estrutura para ver se realmente ele volta ao cargo ou não. Mas eu sei que a gente tem uma ânsia de vingança, eu sei que parece um absurdo tremendo, mas lembrando que ele passou num concurso público, foi um mérito dele.
e talvez ter uma ocupação ao sair da cadeia, ter uma profissão, ter um trabalho ao sair da cadeia, pode favorecer que ele não reincida. Enfim, o que você acha? Me conta. Nós estamos aqui na live pelo Facebook da Rádio Web Feito em Casa, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e também aqui no Instagram, @AdriFernandesBH. O defensor avalia que o processo foi rápido, não foi lento. Diz ele, se formos contar que estamos há 6 meses com o judiciário em regime remoto por causa da pandemia, não foi lento esse processo. E foram 2 anos de processo criminal ouvindo testemunhas em audiência. Nossa, que drama, gente. 2 anos. Assim, a gente sabe que a justiça é uma merda. E que 2 anos é rápido demais. Para quem, como eu, já advogou, 2 anos um processo judicial, você dê graças a Deus. Mas 2 anos para quem foi estuprado, 2 anos para quem teve uma filha estuprada, acompanhar esse processo, isto é uma tortura sem fim. Sem fim. Ainda segundo o advogado, a decisão trouxe tranquilidade à família. A decisão, no caso, os 38 anos a que ele foi condenado, né? Sabemos que ainda há uma outra etapa, pois cabe recurso, é decisão de primeira instância, mas a família está aliviada de ter vencido. As meninas fazem acompanhamento psicológico e receberam com certo alívio a notícia. Sabemos que a prova é difícil nesses casos, porque é um crime sem testemunhas, que não deixa vestígios. A justiça viu que havia provas contundentes. Gente, isso é tão sério, mas tão sério. Como provar que uma menina de 10, 11 anos tá falando a verdade, que o vizinho a estuprou, se ela não está ali no momento com vestígio de sêmen dele. Complicado, né? Aí você imagina o que passa polícia e justiça e advogado para produzir prova. Você tá doido. Questionado, o advogado que representa as vítimas viu que a informação era de que o militar estaria exercendo funções administrativas atualmente. No entanto, o Corpo de Bombeiros afirma que ele estava afastado. Assim que saiu a determinação, o militar esteve em prisão domiciliar sem executar nenhuma tarefa laborativa no batalhão. Na sequência, após o alvará de soltura, ele foi submetido à medida cautelar e durante todo esse período o militar esteve ausente em função de várias licenças para tratamento de saúde. Claro, né, gente? A gente fica reclamando de bandido criminoso que pega licença saúde, licença para tratamento de saúde, mas é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem qualquer entrever na justiça ou com qualquer outra coisa, né? Então, assim, hashtag somos todos sem vergonhas. Hashtag todo mundo é maluco. Hashtag depressão tá dando para dar com pau, né? Pois é. Por meio de nota enviada, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que ainda não foi notificado da decisão condenatória. A corporação também diz que combate qualquer conduta delituosa dos integrantes da corporação. Com certeza, né? Muito triste, muito triste. Eu reafirmo, muito cuidado com quem você deixa seus netos sozinhos, com quem você permite que seus netos, filhos, sobrinhos fiquem. Aqui no Instagram temos a Nathalie Rajão, que vai estar no Quem Manda São Elas de segunda-feira, próxima segunda, dia 8, discutindo conosco temas muito interessantes. Ainda não sabemos se a queridíssima Anne Silva vai participar.
A bichinha tá no final de gravidez, gente, mas tá igual uma bolota, tá redondinha, toda inchada. E essa semana esteve internada, pressão lá em cima. Esse menino tá para nascer qualquer hora, o Vitinho. Mas de qualquer forma, beijo pra Anne querida, estaremos lá. Eu, Boitatá e a Nathalie Rajão, que tem um canal bacana, procurem aí, no Fritar dos Ovos. Boitatá tá falando que o tom tá rolando de boa, mas o vídeo tá travado. Ô Boi, nós temos que conversar sobre lives, porque realmente, olha, gente, minha internet é de 200. Não é internetinha de 5, de 15, não. É internet de 200 e meu computador tá no cabo. Não tá no Wi-Fi, não. Mas Belo Horizonte choveu, né, chefe? Ô, gente, Belo Horizonte choveu. Tem internet que funciona. Com Belo Horizonte chovendo, não, amor. Bom, temos uma notícia lá da Inglaterra. Olha só, essa é do jornal Boas Novas. Viúvo consegue milhares de amigos após apelo em cartaz. Tony Williams, um físico aposentado de 75 anos, que estava se sentindo completamente solitário após a morte da esposa, decidiu colocar um cartaz na janela de sua casa, praticamente implorando por amigos. Funcionou. Em pouco tempo, o seu telefone não parava de tocar e sua caixa de e-mail ficou completamente lotada. O cartaz escrito por Tony dizia assim: Eu perdi Jo, minha adorável esposa e alma gêmea. Eu não tenho amigos ou família, ninguém para falar. Acho o silêncio incessante 24 horas por dia uma tortura insuportável. Ninguém pode me ajudar? Gente, você tá na live? Olha aqui comigo. Oi no oi, zói no zói. E se você tá ouvindo a rádio pelo site, encosta o ouvidinho aí na caixinha de som aí, faz de conta que você tá olhando no meu olho. Você que tá na live aqui, ó, oi no oi. Como é que você chega aos 75 anos sem amigo? Isso não entra na minha cabeça. E se você conseguiu essa proeza, você não é boa bisca, meu amor. Quero amizade com você, não. Como alguém vive 75 anos e quando olha para trás não enxerga nada? Não construiu uma relação de amizade que durasse? Esse homem não sofre de solidão. Ele sofre de algumas outras coisas, mas de solidão ele não sofre, não. Que isso? Já fui a melhor amiga do meu marido, de namorado. Hoje eu sou radicalmente contra a pessoa que fala assim, posta foto do casal, meu melhor amigo. Puta que pariu. Isso é um absurdo. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. É ter o seu marido ou a sua esposa, é ter o amor da sua vida como seu melhor amigo. Tem que ser um dos, não o. Porque, meu amor, quando você se separa, quando esse amor que é seu melhor amigo te larga, você larga ele, como que fica seu mundo? E quando você tá com raiva desse melhor amigo, que às vezes a gente fica puto com os amigos da gente, a gente desabafa com outros amigos. E aí? Então, presta atenção.
presta atenção. O amor da sua vida tem que ser um dos seus melhores ou um dos melhores amigos ou amigas. E não o. Que era o caso do velho. O Tony, de 75 anos, que agora ganhou um tantão de amigo. O povo tá ligando pra ele, tanto da Inglaterra, onde ele mora, como dos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Austrália, Egito, Índia, até do Japão. Porque o povo é assim, né? É uma beleza. Você não olha, você é incapaz de ter uma postura de acolhimento com o seu vizinho, com o seu parente, mas postou na internet que não tem amigo, todo mundo liga, todo mundo é amiguinho, todo mundo acolhe. E aí o velho passou a ser convidado para almoços, eventos e até mesmo para viajar para outros países, para casa desse povo. Eu tenho um caso aqui no meu prédio. Gente, a mulher não tinha amigos. Uma idosa teve 2 filhos. Um filho biológico e um filho que ela adotou. Ela humilhava ambos, homens feitos já, quarentões, e ela já setentona. Essa mulher era o cão chupando manga. E ela já não tinha uma perna, perdeu uma perna num acidente e machucou a outra e parou de andar, dependendo de cadeira de rodas e usando fraldas. O filho biológico, que não dava trela para ela, morreu de câncer. O filho adotivo, que também tinha um gênio do cão, mas estava sempre aqui com ela, ela botou para correr. Esse homem chegou a trazer uma cadeira de rodas, aquelas que tem motor, né? E a mulher recusou e não quis e brigou. E aí todo mundo se afastou. Os porteiros aqui do meu prédio, Edilon, Joel, o André que tá aqui, o André que saiu, o Luiz, todos, a menina também, o pessoal que trabalha na limpeza também, a gente dá uma sorte que é um povo muito bacana. E um dos porteiros, o Luiz, sabe aquele negão alto, forte? O Luiz e essa mulher se cagava toda e caía da cama ou da cadeira de rodas, pois ela interfonava aqui para baixo, para a portaria. O nosso porteiro subia, limpava a casa dessa mulher pinhada de bosta, dava banho nessa mulher, trocava a fralda dela e botava ela na cama com a ajuda de um vizinho de frente. E essa mulher setentona berrava para tirar a mão dela, porque ela não gostava de preto. Por aí vocês têm ideia. E não era doida não. Ela não era doida não, ela era ordinária. Porque uma pessoa igual esse homem que chega aos 75 anos sem amigo é ordinária. E aí, uma certa vez, uma pessoa a quem essa mulher há décadas atrás ajudou, soube que ela estava nessa condição. Não tinha quem desse banho, vivia cagada, não tinha quem fizesse comida, se tinha alguém, se os porteiros pudessem buscar comida bem, se não pudesse, ficava sem comer. Esse moço ficou horrorizado. Não, de jeito nenhum, Dona Fulana me ajudou muito quando eu precisei. A senhora não vai ficar assim. Pegou essa mulher, pôs dentro do carro e levou para casa dele. 3 dias depois trouxe ela de volta. 3 dias depois, ele trouxe a mulher a quem ele devia favores tremendos, trouxe ela de volta. Aí você pensa, poxa,
Às vezes a mulher não aceitou, a véia encheu o saco dos meninos do moço. Tudo bem, ele mantém ela aqui e ajuda ela. Não, meu amor, ele nunca mais apareceu. Ele nunca mais apareceu. Você tem noção do que é alguém que reconhece que te deve favores absurdos? Sabe que você não tá comendo, é incapaz de voltar para te dar um pacote de arroz? Você imagina o que essa mulher deve ter aprontado 3 dias na casa desse homem. Então, quando você vê alguém que não tem família, que não tem parente, que não tem vizinho, que não tem ninguém nem nada nessa vida, desconfie. Desconfie. Boa bisca não é não. Pode ser que tenha mudado? Pode. Pode ser que tenha mudado. Eu duvido muito. Mas, se você quer acreditar que mudou, alguns pais, no caso aqui do Tony, voltando no caso desse moço da Inglaterra, ofereceram até seus filhos para que ele adotasse como netos. O amor e a compaixão que as pessoas demonstraram realmente trouxe lágrimas aos meus olhos, comemora o moço. Gente, a gente tem que parar com essa palhaçada de tratar notícias como essa como casos de situação humanitária e de compaixão. Não é. A gente tem que parar, ler esse tipo de coisa e fazer um reflexo da nossa vida. O que nós estamos plantando? Eu, Adriana, a minha velhice vai ser muito sozinha. Porque eu não suporto gente, eu não suporto ficar de bate-papo. Eu moro há 15 anos no mesmo prédio. Eu não conheço a casa de um vizinho. Então eu sei que a minha velhice vai ser muito solitária. E por enquanto não tô achando ruim, eu até acho que eu vou gostar muito. Mas e você? Você tá vivendo uma vida com seu marido, vocês estão envelhecendo juntos, só vocês dois, vocês não têm filhos, vocês não têm parentes e também não têm vida social? Puta que pariu, acorda! Acorda! Bom, o moço chegou a receber 4 a 5 e-mails por minuto e acabou que precisou bloquear sua caixa de mensagens. Ele revela um dos e-mails que mais o emocionou. Recebi um e-mail de uma professora local perguntando se as crianças de sua classe poderiam me escrever cartas. Entrei imediatamente em contato com ela e disse que seria uma delícia. Eu adoraria isso. Tá vendo? Então, ao invés de ficar criando de uma hora para outra amizadezinhas que você nunca construiu sua vida inteira, por que você não vai fazer um trabalho voluntário? É isso que ele está fazendo agora. Ele vai fazer o trabalho voluntário de ler carta das crianças que vão estar até aprendendo, exercitando melhor a língua nativa ali para falar com ele. Ao invés de ficar de chororô na internet, que você não tem amigos e está se sentindo sozinho. Bom, essa história que estão dizendo que teve um final feliz tem o seu lado triste. Para mim, uma pessoa que chega aos 75 anos implorando amizade já é uma história triste. A história não tem um lado triste, é tudo triste nessa história. Tony e sua esposa Jo se mudaram para a pequena Alton, uma cidade com cerca de 17 mil habitantes do sudeste da Inglaterra. Mas em maio deste ano, sua esposa faleceu poucos dias após ser diagnosticada com câncer. Sem parentes e sem amigos no local, o físico ficou completamente sozinho. Voltasse então para onde veio, se ele tem amigos lá, uai, entendi essa não. Comecei a me sentir amaldiçoado pela solidão, conta Tony. Para tentar encontrar algum amigo para bater papo, chegou a colocar 2 anúncios em jornal local. Fez centenas de cartões de visita que passou a distribuir nas ruas e supermercados, mas também não recebeu nenhum contato. Tudo mudou, entretanto, quando ele colocou o cartaz na janela de sua casa.
A mensagem foi parar nas redes sociais. Eu tô falando. Eu tô falando. Lá na comunidade dele, que é o povo que conhece ele, ninguém leu o anúncio, ninguém foi ver ele depois do anúncio, ninguém que pegou os cartões de visita dele foi fazer amizade, ninguém, vizinho nenhum que leu esse trem na janela dele foi lá fazer companhia para ele. Aí passa essas bestas quadradas dessas Adriana da vida, que tudo que vê tira foto e joga numa rede social. Vem essas bestas dessas Adriana da vida, tiram a foto e jogam na rede social. Aí ele vira um moço bacana que precisa de amigos. Ora, se o cartaz estava na janela dele, por que vizinho nenhum ajudou esse homem? Porque não é boa bisca, gente. Bom, a mensagem viralizou e os amigos começaram a chegar aos montes. E ele diz: estou completamente emocionado e muito grato por tudo isso. Ai, ai. Agora ele passa os dias conversando ao telefone, respondendo e-mails e planejando muitos encontros presenciais com os novos amigos assim que a pandemia do novo coronavírus passar. Vai perder tudo, né? Vai perder tudo, pois quem convive perto dele não quer fazer amizade com ele, tá querendo encontrar os novos depois da pandemia. Fica quieto onde você tá, seu velho maluco. Vai perder os amigos tudo. Aqui no Facebook, o Boitatá tá dizendo que vizinho é chato, mexe no lixo da gente só pra ver o que tinha comprado e comido. Para, boi, mentira sua, boi. Ah, para de sacanagem. Ana Heloísa Arnaud, ainda bem que tenho você, né? É, sua linda. E ainda bem que nós duas temos seu marido, né? Então, Ana Arnaud tem a mim e eu e ela temos o marido dela. Nelson, beijão pra ele. Tá vendo, gente? Isso aqui é amizade. Beijo pra Ivanete Lima, que entrou aqui também no nosso Instagram. E o Boitatá tá dizendo: casa com mulher mandona, aquelas que não deixam você ter amizade. Mas é isso mesmo, isso é coisa de homem ou mulher ciumenta. Eu tive namorado que eu não podia ter amizade nem com mulher. Você tá doido? Muito bem. Outra notícia que eu trago é do caderno Saúde do portal UOL. Homem injeta chá de cogumelos alucinógenos e eles se desenvolvem nas veias. Não, você não ouviu errado. Você não ouviu errado. Presta atenção. Após injetar cogumelos psicodélicos, um homem de 30 anos dos Estados Unidos precisou de atendimento médico, já que teve falência de alguns órgãos após constatarem que eles estavam crescendo em suas veias. O homem, que não teve a sua identidade revelada, possui transtorno bipolar. Não tomava medicamentos e também era viciado em opioides. Por isso, resolveu injetar os cogumelos após ler na internet que a psilocibina, substância presente em alguns cogumelos, poderia ser eficaz para diminuir os sintomas depressivos e de ansiedade. É uma filha da putagem generalizada. Você não toma os remédios que o médico manda, porque é droga. Aí você vai e mete os cogumelos na veia. Esse povo natureba é uma beleza. Em seguida, ele ferveu os cogumelos, filtrou o líquido e injetou a substância em si mesmo. O relatório médico destaca que ele apresentou cansaço, passou a vomitar sangue e teve diarreia. Ao buscar ajuda médica, os especialistas descobriram
por meio de exames que os cogumelos estavam crescendo em suas veias. Gente, é surreal. O homem passou 22 dias internado, sendo 8 deles na UTI, e precisou ser tratado com antibióticos e antifúngicos. Isso porque os cogumelos causaram falência nos pulmões e rins, além de infecção bacteriana e fúngica. Cogumelos alucinógenos podem ser benéficos para a depressão? Pergunta a matéria. Uma substância encontrada em um tipo de cogumelo alucinógeno pode ser eficaz no tratamento da depressão, de acordo com uma pesquisa publicada em novembro de 2020. A psilocibina, administrada junto com sessões de psicoterapia, produziu efeitos antidepressivos. O estudo foi feito com 24 adultos entre 21 e 75 anos com transtorno de depressão. Os participantes não usavam medicamentos antidepressivos, não tinham histórico de transtorno psicótico ou tentativa de suicídio grave ou hospitalização. Vocês sabem o que eu tô lembrando aqui? Vocês vão me xingar. Eu tô lembrando da galera que defende a ivermectina e cloroquina para Covid. Não é os mesmos bosta? Ai. Bom, ainda são necessários mais estudos para comprovar os efeitos dessa substância dos cogumelos em quadros depressivos. Isso porque, apesar de ser uma pesquisa promissora, ela foi realizada em um pequeno grupo de participantes e teve um curto prazo de acompanhamento. Fica a dica, tá? Você tem depressão? Você gosta de cogumelo? Injeta na veia, amor. Não, amor, porque os cogumelos nascem dentro da sua veia. Se você não tá sabendo, benzinho, fica a dica. Ana Heloísa Arnolds, que nosso marido Nelson está aqui ouvindo junto com ela. Beijo pra ele, uai! Beijo pra ele! Make Hall Maquiagem profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda! 997398023 997398023. Make Hall Maquiagem profissional. Pratique vida, pratique Pilates. No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura, sua saúde e bem-estar são prioridade. Atendemos no bairro Coqueiros, em Belo Horizonte. Agende sua avaliação pelo 98863-3553. 98863-3553. Invista em sua qualidade de vida. Bem-Estar, Estúdio de Pilates e Acupuntura. Rádio Web feito em casa. Pois muito bem. Para fechar o programa, vou trazer uma notícia triste, já pedindo desculpas, porque hoje eu fiz o teste com o plantão BBB 21, então vamos ter notícias que eu vou deixar vocês com um gostinho na boca para vocês ouvirem o programa semana que vem. Porque não vai dar tempo de falar hoje, que é sobre as sociedades secretas de sexo. Sim, elas existem e você vai saber mais sobre isso no próximo programa. Também o momento terapia de hoje, que seria a história do pescador e do executivo, ficará para o próximo programa. E para encerrar o programa de hoje, eu quero falar rapidamente sobre a grávida que morreu depois que uma amiga em Santa Catarina arrancou seu bebê com um estilete.
Gestante de 9 meses estava desaparecida e foi encontrada morta, com a barriga aberta e sem o feto. Mulheres grávidas, não façam amizades com mulherada de internet. Porque quem está fazendo amizade, e não é o primeiro caso, e que está cometendo esses crimes, são todas de internet, que prometem te levar para buscar um enxoval não sei aonde, ou que te pedem ajuda para alguma coisa. Maridos, vovós, não deixem suas filhas, suas esposas, suas namoradas grávidas por aí. Vigiem cada passo. É surreal dizer que estão roubando fetos e que você precisa vigiar sua esposa, sua filha grávida, para ela não ser vítima de roubo de feto. E são pessoas que se aproximam meses antes e vão alimentando aquela amizade. E como elas se dizem grávidas, porque quem faz isso mente para a família que está grávida e rouba o feto da outra para dizer que deu à luz e segurar o cara. E infelizmente, no último ano é o 3º caso que eu leio. E com certeza tiveram outros que a gente nem sempre fica sabendo por esse Brasilzão afora. Mulheres, tomem muito cuidado. Bom, estamos com o nosso tempo esgotado. Agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência. Dona Magali está aqui perguntando sobre as meninas estupradas pelo militar. O que acontece que essas crianças não comentam e nem deixam uma pista para os pais? Quando esse cara chegava na casa delas, qual a reação delas? Será que alguém não percebia? Eu acho mais que elas não teriam coragem, mas os pais têm que conhecer o olhar de seus filhos. Nós vamos futuramente falar sobre isso. Eu estou estudando sobre análise corporal, a gente vai fazer um programa sobre isso. Muito obrigada a vocês que estiveram comigo no Instagram, pela Rádio Web Feito em Casa, pelo Facebook. Você fica agora com o programa do Batora. Você vai morrer de rir. E amanhã, às 15 horas, tem Hora do Rock. Beijo na bunda e lembra que estaremos juntos na segunda. Com Quem Manda São Elas. Te vejo lá. O Noticiando se despede agradecendo sua companhia e participação. Me siga no Instagram, @AdriFernandesBH e no YouTube, Adriana Fernandes, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos. Te aguardo por aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feito em Casa. Na sequência, morra de rir com o programa do Batora. E amanhã, sábado, tem a Hora do Rock com Léo Moreira e Sereno. Aguardamos você. Beijo apertado e abraço molhado. Bye, bye. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1 e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada.